Oi, Eric, tudo Fala, bom? Lidane, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo por aí também? Tudo ótimo por aqui também. Então tá bom. Tava perguntando pro pessoal se eles acreditam que a autossabotagem pode atrapalhar a vida deles. Ótima pergunta, adoro essa pergunta e amo falar sobre esse tema, tem muita coisa boa pra gente falar. Então, eu imagino, o pessoal aqui tá ó, querendo saber mais mesmo, porque a grande maioria falou que com certeza, ó, atrapalha muito, ó. Com Eric, certeza. se apresente um pouco para o pessoal aqui, que eu sei que o pessoal está entrando ainda, né? Acho que é importante eles saberem. Eu já tive conversando um pouquinho, falando que eu ia trazer um coach maravilhoso para falar sobre autossabotagem. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite de estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto, acho que a gente sempre cresce, aprende, desenvolve. Cada vez que a gente olha um pouco mais para a gente mesmo, a gente começa a se entender cada vez mais, né? E eu amo essa parte de desenvolvimento humano. Eu lá atrás me formei em engenharia mecânica, e aí eu fui Olha, descobrir ao longo do tempo, né, como bom engenheiro, que o que eu adorava ver o funcionamento não é das máquinas, né, do engenheiro mecânico, era das pessoas. Então, eu engenheiro de pessoas que eu adoro estudar, adoro entender, que isso traz muito benefício para minha vida. Aí eu transformei isso em profissão, pedi demissão lá em 2010, 2011, comecei minha transição de carreira. Então, desde lá, 10 anos e pouco já, eu trabalho nessa área de desenvolvimento. Eu trabalho muito forte com treinamento, desenvolvimento humano, com coaching mesmo, coaching raiz, de ajudar as pessoas a crescerem, se desenvolverem naquilo que elas querem para a vida delas. E a autossabotagem é um dos temas que eu mais gosto de falar. Primeiro que eu me sabotava pra caramba, me atrapalhava muito. Então, nesse estudo de eu começar a me entender, eu comecei a ver tanta coisa, tanto conhecimento, que daí surgiu meu trabalho, produtos digitais, coisas em cima disso para ajudar as pessoas a lidarem melhor com elas mesmas, né? Então, sim, já que para te legal. responder a sua pergunta, né? Será que a gente se sabota e tal, né? Se alguém tem alguma dúvida ainda, fica tranquilo que a resposta é bem simples. Sim, todos nós nos sabotamos. O que muda é o quanto a gente se sabota, porque quanto mais a gente aprende sobre isso, a gente diminui, vai diminuindo o tanto que a gente vai se sabotando. É a clareza, né? Eu acho que isso Sim? que é o mais importante. Eu fiz um processo de coach bem interessante com o Eric, que me ajudou muito. Às vezes é uma coisa tão simples que a gente não enxerga, aí tem que alguém vir e dar um olhar de fora assim, e fazer a coisa se soltar, né? E isso que a gente nem falou de autossabotagem, né, Eric? É verdade. É muito E bom. tem muita coisa boa nesse sentido. Eu tenho uma cliente que ela fala, Mirani, que é como se a gente vai trabalhando, é como se fosse transformando tudo aquilo que a gente já meio que sabe que está ali, mas a gente traz de uma forma tão clara, né, que a gente consegue transformar o que é meio gasoso em sólido para seguir. É verdade. Quando você não fala, às vezes, do assunto, parece que aí é que bloqueia mais. Então, conta pra gente, Eric. Eu vou deixar você falar hoje. Quero saber mais sobre autossabotagem. Como é que isso acontece? Qual é o pior? Existe um pior ou melhor ou mais comum? Como é que a pessoa identifica isso? Fala um pouco pra gente aí. Tem muita coisa para falar aqui. Qual que é o pior, né? O pior é a gente não saber e não lidar com isso, porque tá acontecendo, tá rolando na nossa cabeça. É como se fosse, quando a gente abre o computador ou o celular, né? Tem um monte de coisa acontecendo por trás do que a gente está vendo aqui que a gente nem sabe, né? Então a gente está aqui na live, está todo mundo assistindo a gente aqui. Por trás, o celular está fazendo um monte de coisa, conexão, Wi-Fi, está rodando um monte de outros programas. E a autossabotagem é igualzinho, é um programa que fica rodando na nossa cabeça e muita gente fala, é desperdiçar energia e tudo mais. Antes fosse isso, antes fosse desperdiçar energia. É muito pior do que só jogar energia fora. Por quê? Todo dia a gente tem energia que a gente pode usar para crescer, para se desenvolver, para nos relacionar, alcançar as coisas que a gente quer para a nossa vida, buscar nossos objetivos, conviver com as pessoas queridas. A gente tem energia preciosa para crescer. E o que a gente faz quando a gente se sabota? A gente começa a pegar essa energia preciosa e usa ela no lugar de andar para frente, para andar para trás, para nadar para o fundo, literalmente, para a gente se sentir mal. Então, essa autossabotagem são formas da gente ver e enxergar o mundo ou as coisas, que eu já explico já já da onde que vem, por que que todo mundo tem, mas são formas que nos fazem mal. E por a gente ficar usando nossa cabeça, determinados tipos de pensamentos, determinados tipos de coisas que vão vir na nossa cabeça, a gente se criticando, a gente se atrapalhando, pensando coisas de julgamento em nós mesmos e nos outros, tudo isso vai fazer a gente se sabotar. E a gente pega energia, põe a nossa cabeça para trabalhar para se sentir mal. Aí vem sentimento de culpa, de raiva, de frustração, de insatisfação, tudo que é sentimento negativo está ligado com a autossabotagem. Então a gente usa a energia preciosa para fazer a gente se sentir mal. Então antes fosse só jogar energia fora, tava bom, pelo menos a gente não se sentia mal, né?
Pior é isso, é você usar essa energia para algo que não cresce, né? Para uma maneira de que você não está dando frutos em relação a isso, né? Exato. E tem a pior, como é que funciona isso? Como é que a gente consegue detectar isso, por exemplo? Não sei se tem como você dar alguma Sim, dica aqui. claro, tem como. E depois, se você quiser, eu até deixo aqui. Tem um link que você pode responder literalmente é um questionário que sai um relatório sobre a autossabotagem. Ele é extremamente preciso e tem um embasamento científico gigantesco. Ele vem da Universidade de Stanford, é um estudo que eles fazem há muitos anos em cima disso. E o próprio autor desse estudo, ele tem um livro que fala sobre a autossabotagem, chama Inteligência Positiva. Quem quiser ler, Inteligência Positiva, vale muito a pena. E ele fala, cara, minha missão é essa, eu quero ajudar as pessoas a se entenderem, e ele deixa essa ferramenta que é extremamente precisa e traz um monte de informação gratuita. Ele fala, minha missão é levar isso para o mundo. E é um grande de um estudioso lá de Stanford, né? E a gente A consegue galera ter... falando, eu quero, Eu mas ó, quero. vamos fazer o seguinte, não vamos fazer assim fácil não, gente. A gente só vai fazer isso para os comprometidos, ó. Nós estamos com 100 pessoas na live, 104 pessoas na live. Se a gente chegar em 150, aí a gente disponibiliza o link. A Vamos fazer gente assim para ver se o povo compartilha essa live, porque tem muita gente se sabotando e é a maneira que a gente tem também de ajudar mais pessoas a ter clareza, gente, sobre autossabotagem, tá? Vamos ver se vai chegar em 150 aí e a gente compartilha. Isso aí. Pode falar então, Érica. Tem um sabotador que a gente pode identificar e tem um que quer ajudar muitas pessoas o tempo todo. Eu já ia mandar aqui, porque eu tenho esse. Você falou, não, vamos chegar a 150. Eu falei, então Não, vamos, eu gosto do calma, momento, eu gosto do desafio, adoro. calma. Depois a gente compartilha com o mundo, mas deixa mais gente que está se sabotando ser avisado dessa live. Clica no aviãozinho aqui, ó. Bem nesse aqui, Isso aí. manda bala. E aí, o que a gente consegue identificar? Existem 10 grandes padrões de autossabotagem. Todos nós temos todos, faz parte. Mas a gente consegue ver qual que é o que mais atrapalha. E todos eles, Lirane, quando a gente começa a ler assim, é tapa na cara, sabe? Porque ele vai fundo naqueles pontos que a gente se atrapalha. São até pontos que a gente acha que está certo, a gente acha que é a forma de agir ou a única forma de agir, mas a gente está focando naqueles pontinhos. Todos nós somos um todo cheio de qualidade, cheio de força, cheio de recursos, mas tem os nozinhos ali de comportamento que nos atrapalham. E a gente consegue ir fundo para entender qual que é esse padrão que mais me atrapalha, que mais me faz sabotar, né? Então, por exemplo, tem padrões, esse que eu estava falando, um chamado prestativo. São aquelas pessoas que querem o tempo todo agradar, elogiar, fazer pelas pessoas, estão o tempo todo se colocando à disposição, ajudar os outros e acaba se esquecendo no processo. Então ele diz sim, querendo dizer não, ajuda muitas pessoas e se sobrecarrega tanto que nunca chega a vez dele ou dela, né? Esse é um baita padrão de se sabotar. Tem outros, por exemplo, tem um chamado hiperrealizador. Esse é o meu, que deu, esse é o seu. Mais, tá? Pode falar. Mas eu já Tá fiz liberado. esse teste. Um deles, tá? Eram 3, mas é o que eu mais me lembro é esse. O hiperrealizador. O hiperrealizador, né? Que bate com aquilo que a gente fez no processo de coaching também, de você fazer. Tinha até gente na live agora esses dias, na semana passada, eu fiz uma live sobre ansiedade, estresse e depressão. O pessoal falando, né? Às vezes você se atropela com tanta coisa para fazer que você não para, né? O pessoal falando que tinha que dar um jeito de me parar também. E geralmente tem. Quem empreende, tem seu próprio negócio, faz adiante, que não tem muito uma parada, né? Porque quanto mais você fizer, mais vai dar resultado, é infinito. E quando que vira sabotagem? O fazer, e pessoas realizadoras, né? Isso não é um problema, isso é uma força. Você é uma pessoa extremamente realizadora, uma mulher extremamente realizadora, que faz, que constrói, que tira coisas, ideias abstratas, põe no papel e constrói e faz isso virar uma forma de ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é uma força. Quando que vira sabotador, que é esse hiperrealizador? Que é como aquela culpa que fica na cabeça o tempo todo dizendo que você não pode parar. É o tempo todo a sensação de tô devendo, tem que fazer. É sábado à noite, tá com aquela pessoa querida, vamos tomar um vinho, vamos fazer alguma coisa, jantar junto, e a cabeça tá pensando no to-do list, sabe? Pô, se eu fizesse hoje, se eu botasse isso em prática, eu tava melhor amanhã. E é uma culpa muito grande, você nunca pode parar de fazer. Geralmente essas pessoas... E eu falo também que é um dos sabotadores que eu mais trabalhei em mim, mais forte que da onde que eu vinha. Então, que a nossa vulnerabilidade aqui, de nós dois, seja a força de vocês, né? Porque todos nós nos atrapalhamos. E é uma coisa que não pode parar. É como se a autoaceitação viesse só enquanto está realizando, enquanto está fazendo. Precisa fazer. Se para de fazer, é como se perdesse valor.
Então é um sabotador que não deixa a gente descansar nunca, né? É um sabotador muito forte. Tem que Hiperrealizador. tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Sábado à noite eu tava lá fazendo stories, sábado de manhã eu tava respondendo perguntas. E tá tudo bem isso. Realizar, fazer, tá tudo bem. O duro é quando vem a cobrança, sabe? A cobrança. Aquele plano. Entendi. Que não consegue fazer outra coisa se não tiver focado, realizando, concluindo, tendo sucesso em tudo que faz. E aí acho que o valor tá no sucesso, o valor tá na realização. E não tá, a gente tem nosso valor, né? Eu adoro um exemplo de... Se a gente pegar uma nota de R$ 200, nota novinha, e eu amassar essa nota, amasso ela e te dou. Quanto que ela tá valendo? Mesma coisa. Os mesmos 200. E se eu desamassar a nota, a gente passa ali, esfrega, passa o ferro de passar desligado, ela fica lisinha de novo. Quanto que ela vai valer? Mesma coisa. A mesma coisa. 200, E esse sabotador faz a gente pensar assim, que a gente tem mais valor quando a gente faz e que a gente não tem valor nenhum quando a gente não faz. E aí gasta-se muita energia nessa autocobrança. E o doido é, quando a gente começa a trabalhar ele, a gente consegue realizar mais coisas, porque essa energia que a gente usar para se atrapalhar está rendendo mais. É verdade. Não, está certíssimo. A gente tem que só se policiar, né? Tem que ficar de olho. Esse é o que mais aparece? É o mais comum? Não tem um mais comum assim. Qual que é o que mais tem? É muito variado, porque depende da história de cada um. Empreendedores, pessoas que empreendem, que fazem, que desenvolvem, esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Que é na cobrança de se desenvolver. Mas tem, por exemplo, tem outro que é o do perfeccionismo. É o chamado insistente. São aquelas pessoas que precisam estar tudo muito certo, a ordem, a organização, o perfeccionismo levados longe demais. Então, por que viram um sabotador? São pessoas que fazem coisas com excelência, isso é maravilhoso. Só que é tanta excelência o tempo todo, cobrando num nível de autoaceitação, de valorização, de aquele nível ideal que nunca chega, que a pessoa se sente sempre em dívida com ela mesma, né? Nunca está perfeito, nunca está bom, eu nunca consigo fazer, eu nunca consigo alcançar aquilo que eu preciso. Aí vira um sabotador chamado insistente. É muito doido. E por que isso? Pode falar. Bateu lá, ó, 153, hein? Beleza, aí 155 aqui, bateu. Legal. Valéria falando aqui, sou eu, perfeccionista. Olha aí, ó, o pessoal começa a se identificar, né? Vamos lá, quero ver, pode colocar, gente. Se você se identificar com algum tipo, já coloca. Depois a gente vai liberar o link, o Eric vai liberar o link aqui, de como você identifica o sabotador. É tipo um questionário, né? E é um questionário, gente, não é um teste, porque um teste a gente está sendo medido, tem que acertar, tem que gabaritar. Não, é um questionário, a gente precisa ser sincero que ele vai medir coisas sobre a gente, né? Eric, mas por que todo mundo tem autossabotagem? Isso vem lá da infância. Porque na infância a gente ainda não estava pronto para lidar com as coisas que a gente tinha que lidar, né? A gente não tinha toda a maturidade para lidar com as coisas que aconteciam, não tinha o crescimento, o desenvolvimento, a personalidade formada, a autoconfiança. E mesmo que fala assim, Eric, mas eu tive uma infância muito boa, foi tudo bem, com a minha família foi tudo ótimo. Mas mesmo assim, a gente tinha medos, a gente tinha dificuldades, tinha alguém na escola que era mais esperto, mais bonito, mais popular. A gente tinha medo das pessoas que criaram a gente, os pais, as pessoas que criaram de ir embora e a gente ficar sozinho, né, de falecer, de morrer. E a gente, meu Deus, estou sozinho aqui. Então, para lidar com tudo isso, o nosso cérebro cria uma proteção. É literalmente uma proteção. Ele distorce um pouquinho a forma da gente enxergar as coisas para que fique menos dolorido. E quando ele distorce, isso é ótimo, porque garante nossa sobrevivência física, emocional, espiritual, energética, o que quer que seja, garante a nossa sobrevivência. Isso é muito bom. É como se quando a gente, na infância, coloca aqui quem já quebrou alguma coisa, quebrou um braço, uma perna, alguma coisa assim na infância. Minha mãe falava que eu era capeta total, assim, era moleque pra vez, mas graças a Deus eu nunca quebrei nada, meu santo era forte. Eu não quebrei, eu trinquei um pulso, mas eu adorava andar de faixa, ó, só para as pessoas me perguntarem o que aconteceu. Aí a minha mãe até brincou, acho que na outra encarnação você foi múmia, porque ia adorar botar com a faixa. Olha isso. Foi uma múmia. E você deixava o pessoal assinar, escrever? Eu achava linda aquela faixa, gostava, mas é a sensação de chamar atenção, né, Érica? Olha só. É muito doido. Ó, deixa eu ver aqui. Uma galera. Tem uma pergunta boa. Gleitia Arrufina, alguma coisa que não consegui ver. Ela falou, quando a pessoa se cobra muito por querer fazer tudo certinho. É quando comete um erro, a pessoa se cobra demais. Principalmente pensando que as pessoas acham que ela é uma pessoa ruim. Esse é um sabotador, puríssimo.
é esse chamado insistente, né? Que é da autocobrança. Puríssimo, eu já vou explicar. Ó, um monte de gente quebrou. A Elcio falando, Edna, um monte de gente quebrou aqui. Abriu o queixo, caramba! Abriu o Ixi, queixo 3 vezes. É, coitada muito da bom. mãe desse, hein? Coitado da mãe desse. Né? E o que acontece quando a gente quebra alguma coisa? A gente vai lá, põe gesso ou põe a faixa, né, de múmia, e quando o osso, enfim, se cura, o nosso corpo se cura, a gente vai lá no médico e tira. O que é a sabotagem? Quando a gente começa, tem algumas dificuldades lá na infância, é como se o nosso cérebro colocasse um gesso, uma proteção. Só que esse gesso não sai. Então imagina você lá de criança, quebrou o braço, põe um gesso no braço, aí você cresce, vira adulto, seu corpo inteiro cresce, mas o braço ainda está com gesso, atrofiado. É exatamente isso que a sabotagem faz com o nosso cérebro. Então a gente fica achando que está naquela situação. Ah, Eric, me dá um exemplo de como é que é isso na prática. Eu estava trabalhando com uma cliente e ela tinha um outro sabotador, que é todos nós temos em algum nível, que é o crítico interno. É aquela voz que está o tempo todo criticando, julgando, se jogando para baixo, remoendo situações do passado. Esse é um padrão de autossabotagem muito forte. A gente gasta muita energia para ficar pensando e lembrando disso o dia inteiro, várias vezes ao longo do dia. E isso produz o quê? Sentimento negativo na gente, que joga a gente para baixo. Então a nossa mente é a nossa melhor amiga, mas ao mesmo tempo ela é a nossa pior inimiga. E ela tinha um crítico, essa minha cliente, me estava fazendo um processo de coach, ela tinha uma força, esse crítico interno muito forte. E era muito forte, ela era muito crítica com ela mesma e com os outros. É como se ela tivesse o freio de mão puxado o tempo todo. Tudo que ela ia fazer não ia dar certo, não ia caminhar, ela não era boa o tempo todo. E aí a gente foi estudar, foi olhar, isso a gente não olha dentro do coaching, tá? Já é dentro da psicologia, porque isso é passado e tudo mais, então como coach a gente não mexe nisso, tem muita responsabilidade, né? Mas ela trabalhando e desenvolvendo, ela estava me contando a história. E quando ela era criança, os pais dela receberam uma proposta para trabalhar em outro estado, o pai dela, né? E ele foi e a mãe foi junto. E ela e a irmã ficaram, porque elas estavam no meio do ano letivo da escola, então ficaram as duas. E na época a irmã dela tinha 11 anos e ela tinha 9. E ficaram as duas sozinhas, tendo que se virar. E a tia aparecia de vez em quando ali, uma vez ou outra na semana, para ajudar e tudo mais. Então elas tiveram que se aprender a se virar sozinhas, em tudo. E aí o que ela falou, Eric? Aí eu ia na escola, tinha aniversário. Aí eu ia na festa dos meus amigos e estavam lá os pais dele, a família deles e tudo mais. Chegava no meu aniversário, não tinha festa, porque eu não sabia organizar, e meus pais não estavam. E foi se estendendo, né? Os pais ficaram alguns anos fora. Aí tinha a reunião da escola, estavam os pais de todo mundo lá. Quem ia na minha reunião? Minha irmã, que tinha 11 anos, que era como se fosse a responsável. Então tinha eu 9, a minha irmã 11, e aí o que a gente começava a olhar? Que todas as pessoas pareciam ter uma vida muito melhor que a nossa, e a gente muito ruim. Então o cérebro desenvolve uma proteção muito crítica. Então ela falava assim, eu começava a olhar e falava, ó, vai ter aniversário de tal amiga dela, mas os pais deles vão se separar, que não tá bom, não tá ruim, pá. Olha, aquela menina ali, mas ela é burra, não vai bem naquelas matérias e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ela começa a voltar o olhar dela para tudo que tem de ruim nos outros. Para quê? É como se diminuísse os outros, para ela não se sentir tão mal pelo aquilo que ela estava vivendo. E aí vira um sabotador, porque naquela época era bom. Mas depois fica esse gesso no cérebro e continua caminhando ao longo da nossa vida. Não sai. É muito doido. Como é que você consegue, né, pensar? Achei excelente a tua analogia do gesso. Você não consegue, às vezes, visualizar isso, né, Eric? Como é que isso funciona no cérebro? Mas quando você coloca o gesso, é bem isso. Se você não tira, ele atrofia. E a mesma coisa no cérebro. Você vê como padrões da infância podem estar tirando o nosso futuro hoje, né? Exato. E é isso que o sabotador faz. Por exemplo, tinha um outro que ele falava assim, que os pais dele, ele até ficava bravo com a igreja, na visão dele, porque os pais trabalhavam na igreja. Ele falou, era o tempo todo. Tipo, o tempo todo. Eu sozinho fazia meu dever de casa, eu cozinhava meu almoço. E ele pequenininho, né? E eles o tempo todo na igreja. Então, que raio que é esse negócio de igreja que tá sempre tirando os pais de mim? Só que aí o que virou? Ele teve que se virar sozinho. Ele não sabia o dever de casa, tem que se virar. Ele tá com fome, tem que se virar. O tempo todo ele tinha que se virar. E o que foi acontecendo? Foi instaurando uma forma dele ter que estar no controle de tudo e contornando, resolvendo, trabalhando em tudo o tempo todo. Porque imagina como criança, quando ele não se sentia vulnerável. Então o cérebro criou essa proteção. Só que não sai. Quando ele cresce, vira um sabotador, que é o chamado controlador. Que quer controlar tudo e todos o tempo todo. Quem tem esse sabotador, ou está no controle ou fora de controle. E é uma maquininha assim, Lirani, parece que gera ansiedade contínua. Porque aquilo que está fora de controle
a pessoa não sabe lidar. E parece que ela tem que forçar todo mundo a fazer as coisas. Se ela não forçar, as coisas não vão caminhar. Quem se identifica aqui com esse sabotador? Do Quero ver, hein, controlador. pessoal. Coloca É, aqui pra gente saber quem que tá se identificando aqui com esses sabotadores, viu? Caramba, esse aí também é dureza, né? Porque é você fica se dureza. cobrando, né? E o controle é uma coisa absurda, porque você não tem controle de nada. E isso deve ser muito frustrante, muito sofrido, né? E Exato. parece que não gera mesmo. Ó a É. Fátima ali. Caroline, ó o pessoal se achando aqui, né? E, gente, tem tudo forma de lidar, de aprender a lidar com isso, tá? Eu tenho uma Isso é muito cliente que a gente estava trabalhando, ela é uma baita empreendedora, né? Ela tem time, desenvolve as coisas com o time dela, eles vendem, eles trabalham com vendas diretas, né? E ela fala assim, Érica, eu me sinto tão responsável por ter que fazer tudo, eu tenho que estar no controle de tudo. Se eu parar de olhar, essa sensação que o controlador tem. Se eu parar de olhar, tudo para. não vai funcionar. Nada vai funcionar. E ela começa a agir, ela falou que tem dia que ela fica tão tensa que ela acorda com dor no corpo. Ela parece que eu passei 3 semanas sem parar na academia de tanta dor no corpo que eu acordo, de tanta tensão de estar no controle. E esse sabotador, ele atrapalha por quê? Como ele tem que estar no controle de tudo, ele está o tempo todo controlando todos. E aí o que as pessoas começam a fazer? Ah, tem que fazer sempre do jeito dele, ele que manda, ou ela que faz, e começa a largar. Então, realmente fica tudo em cima das costas. Se ele parar de fazer, as coisas vão parar. Por quê? Está todo mundo esperando que ele faça. E aí ele não vai para frente. Por isso que atrapalha. Cara, gente. Que dureza, hein? Ó, uma galera aqui. Você falou da metáfora do gesso, né? Tem uma outra metáfora que eu gosto muito para a gente entender essa coisa da infância. Acho que todo mundo, não sei se sua mãe falava isso para você, tá? Minha mãe falava, não conversa com estranho, né? Premissa Nossa, básica, né? Por nossa. quê? Isso era importantíssimo. Pelo amor de Deus, como criança, a gente podia conversar com estranho, roubado, sequestrado, abusado, enganado, um monte de coisa, porque a gente é vulnerável. Então, é uma coisa que era uma proteção na infância. Isso era maravilhoso. Mas imagina se a gente, como adulto agora, ainda seguisse assim. Não converse com estranho. A gente não ia conversar com ninguém, não ia ter amigo, não ia conseguir trabalhar, não ia namorar, não ia casar, não ia ter nada. Todo mundo é estranho. Então, o que era importantíssimo lá atrás, hoje não é mais. Só que o nosso cérebro está operando como se fosse importante ainda. Por isso que é sabotador. Por isso que a gente precisa entender o sabotador, ter clareza dele, é o primeiro passo. E o segundo passo, como é que eu trabalho isso no hoje, para parar de agir assim, para desatar esse nó? Porque senão o cérebro vai achar que tá tudo bem. Vamos continuar, não fala com o estranho. E aí bloqueia isso de um jeito que realmente não conversa com ninguém. Eric, assim, eu tenho como identificar, eu olho para essas características que você vai falando e daí eu vou me identificando. Tem alguma coisa assim, por exemplo, que quem está ouvindo a gente pudesse, nossa, caramba, olha, essa característica ou outra, como é que a pessoa identifica que essa atitude está parando ela de agir, está parando ela de correr atrás dos seus sonhos? Perfeita, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Perfeita. Quando começa a trazer dor. Quando eu estou sentindo dor pelo que eu estou fazendo, e não pode ser até dor física, tem gente que tem, mas é a dor, o sentimento negativo, eu estou de alguma forma me sabotando. Por quê? A dor física, ninguém gosta de sentir dor, né? Tirando pessoas masoquistas que gostam, tal, estamos falando de Os doentes, né? Vamos falar de pessoas sim, saudáveis. pessoas saudáveis. Ninguém gosta de sentir dor. Mas graças a Deus que a gente sente dor. Porque mostra que tem alguma coisa nos fazendo mal e que a gente precisa olhar. Já pensou, a gente põe a mão numa panela quente e não sente dor e não percebe? Em 2, 3, às vezes 4 segundos a mão já está cheia de bolha, toda destruída. Então que bom, eu ponho a mão e tiro porque doeu. O sabotador é igualzinho. Quando eu estou me sabotando, começa a vir os sentimentos negativos. E aí, o que a gente faz? Isso é ótimo, isso é bom ter, porque mostra que eu preciso trabalhar alguma coisa ali. Alguma coisa precisa mudar porque aquilo não está me fazendo bem. Mas o que a gente faz? A gente se agarra, como se fosse uma âncora, né? Agarra nesse sentimento negativo e vai para o fundo, é aí que a gente se sabota. Então, quando eu estou sentindo culpa, quando eu estou sentindo muita raiva, quando eu estou me sentindo incapaz, impotente, que eu não vou dar conta das coisas, quando eu estou me criticando muito, esse é um sintoma de que, opa, eu estou gastando energia para me atrapalhar e me sabotar. Eu preciso olhar, aí é o contraponto do sabotador, que eu adoro, que é o sábio, né? A gente tem esses dois músculos na nossa cabeça, tanto do sabotador, que é o cérebro de sobrevivência, quanto do sábio, que ajuda a gente a identificar e discernir as coisas. Então, o que está acontecendo nessa situação? O que eu posso aprender com ela e modificar para que isso fique melhor para mim? Porque as pessoas não se reconhecem, às vezes a gente acha que é normal.
esse do insistente, do perfeccionismo. As pessoas estão continuamente sentindo que não dão conta, que não são capazes, estão infelizes, que não dá certo, porque nunca chega na perfeição. Tem um outro sabotador que é o vítima, que são as pessoas aquela, ó dia, ó céu, ó azar, tudo dá errado comigo, tudo acontece comigo, quebra o computador, só acontece comigo. 7 bilhões de pessoas no mundo, o único computador que quebra é o seu. Coitado das pessoas que arrumam um computador, né? Que não vão ter trabalho nunca. E essas pessoas sempre se colocam na posição de vulnerável, né? De coitadinho, de não consegue seguir, sempre dependendo que os outros façam alguma coisa por elas. Isso vira um baita de um sabotador vítima. Todos nós temos todos, tá? Mas o que a gente tem que identificar? Qual que é o que mais atrapalha? E a vítima traz muito desse que a gente está falando, a sensação, a dor, que é o identificador do sabotador, de que as pessoas, que ela não é amada, de que ninguém se importa com ela, de que ela é incapaz. É uma dor que a gente se acostuma a sentir e acha que é normal, e as coisas vão seguindo e a gente não percebe que a gente está se sabotando. A vítima está se limitando, né? Quando ela deixa o outro resolver, ou coloca o outro como responsável, ela coloca os sonhos dela, as coisas dela no lugar do outro. E essas pessoas geralmente, Lira, estão buscando um pouco de amor, sabe? Elas estão querendo se sentir preenchidas com amor e ela espera que os outros preencham. Então todo sabotador está associado com alguma dor. E o pior é que isso às vezes paralisa, né? E daí ela fica na expectativa de ter um apoio de alguém. Eu vejo muita gente não agindo porque, eu não tenho apoio, eu não tenho apoio do meu marido, da minha esposa, da minha família. E daí eu acho que aí agarra nessa âncora, né? Daí não vai fazer nada. Quantas coisas a gente já fez sem apoio de ninguém, né? Quantas coisas. Mas essa pandemia, quando acabar, eu vou fazer. Não dá para fazer nada. Tá tudo ruim, né? O Bolsonaro, o não sei o quê, cada hora é um, né? Crise, né? Tá em crise. Tá em crise. E quantas pessoas estão construindo, nossa, quanta coisa está acontecendo. Óbvio que ninguém queria que isso estivesse acontecendo, mas quanta coisa tá. A gente precisava fazer, eu e minha esposa, umas reformas, umas coisas aqui em casa. Aí eu liguei hoje para um marceneiro e eu falei, e aí, como é que tá? Não sei o quê, a gente queria pedir um orçamento, posso mandar por e-mail? Ele falou, desculpa, não estou aceitando orçamento para os próximos 12 meses, não é até 2022, é até maio de 2022, que a gente não consegue mais entregar. Então, eu não vou nem te passar, porque se você quiser esperar um ano, tudo bem. Então, quanta coisa tem que às vezes a gente deixa de olhar. É só um exemplo, né? Quanta coisa está acontecendo ao nosso redor, que a gente pode escolher olhar, isso é uma escolha, né? A nossa mente, ela é só um instrumento. Você não é sua mente, vocês estão esperando a gente, que a gente não é nossa mente, a mente é só um instrumento. A gente precisa aprender a trabalhar, porque a maior batalha que a gente vai enfrentar na vida é interna. A maior batalha, a gente com a gente mesmo, isso que a Liliane estava falando é perfeito, a gente se paralisar por causa desses pensamentos. Quanta coisa boa tem acontecendo, a gente pode olhar, pode enxergar de outra forma, pode agradecer, pode entender, e a gente deixa de olhar e foca no que tem de ruim, né? Eu estava, Liliane, nesse ponto, eu trabalho num projeto que chama Instituto Bem Nunca Para, né? Onde a gente arrecada a cesta básica para doar para as pessoas e que estão em situação de risco familiar e tal. E a gente faz Jerônimo, coaching. não? Certo. Não sabia que você trabalhava ali. Legal. Sim, trabalho lá. Eu sou um dos sócios fundadores do IBNP. Legal. E a gente faz processos de coaching com as famílias que estão em risco alimentar. Por quê? Porque as pessoas estão com fome hoje, precisa comer. Então a gente dá a cesta, só que também amanhã vai ter fome de novo, e depois de amanhã. Então a gente faz processo de coaching neles, é sensacional. Então a gente volta a trabalhar, estudar, consegue emprego para sair daquela situação. Mas por que eu estou falando isso? Como é fácil a gente esquecer, entrar no modo sabotador e focar só no que tem de ruim. A gente estava fazendo um trabalho com um outro instituto lá, fazendo um processo de coaching com pessoas do sertão, literalmente do sertão brasileiro. E tem pessoas lá que falam assim, a gente tem dia que é tanta fome que a gente pega madeira, eles falam assim, eu sei que madeira faz mal, eu sei, mas a gente cozinha a madeira para ela ficar mais mole para poder comer, porque pelo menos sacia aquela vontade constante de fome. Eu não aguento mais sentir fome, então eu como madeira fica com dor de barriga, faz mal pra caramba. E não é dor de barriga de desinteria, tá? Dor de barriga fica doendo, mas pelo menos é uma dor diferente. Eles falando isso, eles falam, caramba, olha a realidade que a gente vive e como o nosso cérebro fica focando só no que tem de ruim, quanta coisa boa não tem acontecendo na minha vida hoje. Mas a gente liga o modo sabotador e fica olhando o que está de ruim, o que está de negativo, o que está faltando, o que falta para mim, o que deveria ter. Quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. A maior sabotagem que tem, né? Quando acontecer tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. A gente condiciona a nossa felicidade a buscar algo com alguma coisa que vai acontecer e que às vezes não está nem na nossa mão, né?
Eu trabalho muito isso dentro do auriculoterapia de sucesso, né? Para quem está entrando na live agora, eu estou conversando com o Eric, nós estamos falando sobre autossabotagem, tá, gente? E eu sei que tem gente da minha audiência, da audiência do Eric, a gente fala sobre a auriculoterapia, que é a acupuntura auricular. E aqui tem alunos, e dentro da formação, Eric, a gente tem uma aula que é a neurociência da felicidade, que eu tinha até comentado contigo. Nessa aula eu trabalho exatamente isso. Você não precisa esperar, não. Quando eu tiver aquele momento de alegria, aí sim eu vou ter sucesso. Não, é o contrário, né? Eu preciso estar construindo essa alegria agora. Esse sentimento de alegria, de gratidão, de felicidade é que me propicia ter mais criatividade, ter mais presença para alcançar aquilo que eu desejo. Então, muitas vezes a gente começa a colocar um monte de obstáculos, né? Por quê? Porque também é como se fosse assim, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quero, né? Então, eu dou um jeito, a gente coloca isso porque a gente fazia um trabalho também voluntário e daí o pessoal, o mendigo tem muito essa característica, né? De sempre a culpa é de alguém. Então, quando ele não tem clareza disso, ele não sai daquele processo. Então, a gente trabalhava isso. E aí você vê exatamente isso acontecer em outras pessoas que não estão nessa carência mas de necessidade tão grande, mas ela tem esse perfil de que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Então, é uma coisa assim que daí que ela não sai desse processo. E no auriculoterapia de sucesso, lá na escola, você vê muitos alunos assim, mas eu tenho medo. Mas e se eu fizer errado? Mas eu preciso estudar muito, sabe? Daí fica estudando, mas nunca põe em prática. E aí você começa a ver esses sabotadores que você está trazendo de uma maneira brilhante para que elas tenham essa clareza, né? Que eles tenham, alunos como um todo, né? Tem a clareza que a gente tem que colocar em ação, que a gente tem que praticar. E errar faz parte também, né? E aprender com esse processo, né? É fantástico esse ponto de vista, né? Quando a gente fica só sofrendo com a coisa, pensando, achando que nunca está pronto, a gente nunca dá o passo, né? E às vezes a gente não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o primeiro passo, né? Quando a gente vai sair de casa, vai viajar da sua casa para a praia, você não consegue ver o caminho inteiro. Tem curvas, tem subidas, tem descidas, tem lugares que a gente vai passar que a gente não consegue ver. E a gente se trava para dar o primeiro passo, né? Isso é impressionante. É brilhante. Eu adoro quando você fala desse assunto, o seu olho brilha. É muito legal. Mas é uma coisa assim que eu fico impressionada muitas vezes quando você vê que essas pessoas acabam deslanchando. Uma coisa tão simples às vezes vai embora, né? Deslancha e a gente se prende por muito pouco, né, Eric? A gente se trava por muito pouco, sabe? Então eu fico assim, eu falei, não, eu tenho que trazer o Eric aqui para conversar um pouco mais sobre isso, porque acreditar no seu potencial é essencial. As pessoas colocam barreiras para elas mesmas, né? Então não dá pra gente ficar perdendo tempo falando mal das pessoas ou botando a culpa em outras pessoas. Quando você traz a culpa para você, não é a culpa, tá, gente? Mas a responsabilidade. Aí você executa, porque daí quando ela é tua, você vai arranjar a solução. Mas se ela é do outro, daí não tem solução, né? Fica lá longe. Não consegue mudar o outro, né? Você não consegue mudar. E sabe que dentro desse estudo dos sabotadores, né, o que eles fizeram? Se você falou, a culpa é minha, eu ponho o que eu quero, e fica criticando os outros e falando dos outros, o que eles descobriram? Que traz uma autorresponsabilidade gigantesca pra gente. Eles foram fazer exames de ressonância magnética e tal, várias coisas, sabe, que põem vários eletrodos no cérebro, e eles começam a medir as áreas do cérebro que são acionadas conforme alguns estímulos, né? Então eles conseguem ver o mapa super legal. Todo mundo já deve ter visto algum estudo, alguma pesquisa, alguma reportagem sobre isso. E eles fizeram, nesse ponto específico, sobre os sabotadores. Então pegaram um monte de gente que se sabota pra caramba, que tem muita sabotagem, muito crítico consigo mesmo, com os outros, pessoas que se atrapalham, estão se travando. E começaram a medir e estimular esses pensamentos de sabotadores. E algumas áreas do cérebro se acenderam. Eles pegaram uma outra galera que já vem se trabalhando, já vem se desenvolvendo, vem buscando trabalhar, autorresponsabilidade, estão aprendendo ou já aprenderam a lidar melhor com os sabotadores. Porque sabotador a gente não deleta. Bom seria, a gente entra lá, né, deletar, esvazia a lixeira, a gente aprende a lidar, né? Então pegaram essas pessoas que conseguem lidar muito bem e foram medir, estimularam e foram ver que outras áreas do cérebro se acendiam no exame e eles conseguiam mapear. E aí o que eles falaram? Caramba, então olha que incrível. Tem partes do cérebro que são voltadas para o sabotador. E tem partes do cérebro que são voltadas para o modo sábio, de enxergar, de discernir, da autorresponsabilidade. São áreas diferentes. E aí o que vem que é mais doido? Eles foram medir
qual é o tamanho dessas áreas no cérebro de cada um. E as pessoas que se sabotavam mais, no cérebro delas, essas áreas sabotadoras eram maiores. E faz total sentido, neurocientificamente falando, que eram as áreas que eram mais estimuladas, que mais conexões neurais eram feitas e trabalhadas, ou seja, era como se fosse, não é que é cabeçudo, né? Vira cabeçudo mais de um lado ou do outro, não. Pequenas proporções maiores, mas quanto mais se sabota, mais a gente fortalece o músculo. E olha que doido. Então, se eu critico muito os outros, eu estou exercitando um músculo só, que é o da sabotagem. Estou indo na academia. Então, quanto mais eu critico os outros, mais forte o músculo da sabotagem está dentro de mim. Da minha cabeça, do meu cérebro, medido com ressonância magnética. Então, quanto mais eu estou falando mal do outro, pondo responsabilidade no outro, mais eu estou fortalecendo o próprio músculo que me critica e que me joga para baixo. Olha que maluco isso, como está tudo conectado. Fantástico. Adoro isso, que fantástico. É muito legal, né? Deixa eu só pegar meu fone que acabou a bateria aqui. Peraí. Tá, tranquilo. Caramba, que legal. Eu adoro quando a gente pega essas constatações e a gente consegue trazer isso para a ciência. Acho isso maravilhoso. E aí, no lado do sábio, vamos dizer, o sábio, quando você tem, por exemplo, não sei se o estudo chegou a isso, mas mostra, por exemplo, que se eu capacitar esse lado sábio, ele ganha mais músculo do que o outro? Isso é proporcional? Proporcional. Exatamente como se fosse numa academia. Então, olha isso, gente. Eu não sei, Pronto. pessoal aqui, se vocês entenderam, tá, gente? Presta atenção, olha lá, hein? Quando você... eu brinco sempre, né? Quando você mastiga de um lado só, é como se você fizesse musculação com um braço só. Então, se você consegue equilibrar até nisso, hein, gente? De sabotagem e de sábio, você consegue músculos fortes dos dois lados. Mas não, da sabotagem você não quer exercitar, você não pode. É muito doido. E a nossa mente tem partes do dia... Nesse link que eu vou mandar pra galera depois aqui, e a gente prometeu, batemos 200, ó, que Beleza, massa. nossa, já estão mais de 200, que legal, gente. Muito Vamos bom, dobrar a saber que meta. vocês estão gostando. Passou a meta. Passou a meta. E ele mede, inclusive, quantos por cento a gente está usando a nossa mente a nosso favor e contra a gente. Então, período do tempo usando a mente a nosso favor, período do tempo ao longo de um dia usando contra a gente. Qual que vai ficar mais forte? Aquele que exercita mais. É igual, mastigar de um lado só, a gente está exercitando um braço só, vai ficar um super forte e o outro fraquinho. E eu posso trabalhar a minha mente para que cada vez mais eu exercite o músculo do sábio e não exercite o músculo do sabotador. Cada vez que eu trabalhar isso em mim, eu estou fortalecendo essa área do cérebro, essa forma de enxergar, essa forma de trabalhar, e estou logo, consequentemente, eu estou deixando de treinar a outra, ela vai atrofiando. Então vai diminuindo a força. Isso que é o sensacional. Quer dizer que é algo que depende... Aí sim, você tem o controle. Então, aí tá depende aqui, de você. Exato. Isso Exatamente. é fantástico, porque o que eu sempre digo é... Aquilo que você não tem controle, você não tem o que fazer. Mas focar naquilo que você tem controle. Ó, tá aí, ó. Esse você tem controle, gente. Presta atenção nessa informação. Isso aqui é ouro, hein? Vale ouro. Presta atenção. É tão louco, Lirane, porque dentro desses estudos, né, isso pode começar a ser medido como o nível de satisfação que a gente tem das coisas. Que aí isso está intimamente ligado com a sensação de felicidade, de entendimento, de gratidão, de realização. Porque é a forma como a gente vê. Inclusive, eles têm alguns estudos que mostram que eles mediram pessoas que se sabotam muito pouco e usam muito sábio. E eram pessoas até, inclusive, que não tinham tantas condições financeiras, tinham deficientes físicos, estavam em cadeiras de roda pela vida toda e não tinham tanto sucesso financeiro. E eles tinham uma sensação de felicidade muito maior, porque eles treinaram isso na cabeça deles, do que as pessoas que eram completamente, tinham todas as funcionalidades do corpo funcionando, tinham baita sucesso financeiro, com carreira e tudo mais, só que tinha uma sensação de felicidade e realização muito menor da vida quando comparada com os outros. Então, é literalmente a forma como a gente enxerga a nossa vida, que a gente pode treinar, ter mais satisfação. Isso é muito doido. Nossa, muito mesmo. E aí é aquela história que depende da gente fazer o mundo que a gente quer. Aquela, né, de você ver aquilo, a realidade que você deseja, buscar por esse sonho, gente. Ai, muito que legal, hein? Que fantástico, muito bom. É muito bom. E tem umas dicas para quem quiser de como é que a gente treina isso, né? Gente, vocês querem as dicas Querem de como dicas? é que treina isso, gente? Coloca aqui nos comentários.
Será, Eric? Acho que não, hein? Acho que a galera não quer. Vamos encerrar essa Vamos fazer live. igual filme série hoje em dia, né? Chega na melhor parte, acaba, é só o ano que vem. Agora, ano que vem, a gente faz uma outra live em 2022 contando, né? Agora eu tô pegando o jeito dessas lives aqui, eu tô fazendo o pessoal compartilhar, ou comentar, ou falar mais aqui, né? Ó, lógico. É que a gente quer sentir essa energia, essa vibração, que vocês estão aqui ligados no que está sendo falado. Vocês não estão aí ouvindo a gente, fazendo um monte de coisa e não prestem atenção, ó. Presta atenção. Queremos muito. Bora lá, Eric. E é muito doido, né? Eu tava olhando aqui, a gente tá em 214, né? 213 aqui, pelo menos para mim aparecendo. E eu fico pensando assim, também, né? Caramba, a gente tá em mais de 200 pessoas juntos, cada um deve estar num canto no Brasil, deve ter gente de fora do Brasil assistindo a gente, acompanhando, a gente fala, quanta gente junta, a gente reunido para se trabalhar, para se melhorar, para se entender, para caminhar, para buscar valor para a vida. Quanta coisa maravilhosa a gente tem. A gente podia estar focado em notícia ruim, falando mal de não sei o quê. Não, tem 221 agora, 220 pessoas reunidas juntas, está crescendo. Buscando a mesma coisa, buscando o crescimento, né? Só isso já é um baita de um trabalho, de um exercício do sábio. A gente juntos caminhando para uma melhora, para um desenvolvimento. A gente parar de olhar, é tudo ruim, ninguém tá nem aí com nada, né? Como assim? Tipo, 6h42 da tarde, né? E tanta gente junta. Plena segunda-feira, o pessoal parando tudo para sentar aqui e ouvir e a gente puder tá conversando, né? Tá falando sobre um assunto que é crescimento, gente. Isso que você tá fazendo, ó, Portugal, são 22h42. Sara, muito bem, Sara. Qual é a dica? Qual é a dica? Agora tá no desespero, né? Não tá nem prestando atenção, né? Agora... Muito bom. Ó, 222. Gente, mas o que o Eric falou é muito importante, sabe? Você perceber exatamente o que você está fazendo aqui, sabe? Não passa por isso despercebido. Dá valor às tuas ações, às tuas atitudes. Comemore isso também. Porque realmente é segunda-feira, nesse horário, você está aqui buscando um crescimento pessoal. E isso a gente é de parabéns, é sensacional, né? Caneta na mão. Caneta na mão, boa. A gente tem 3 grandes presentes, né? Não é uma dica, são 3, né? Mas são 3 grandes presentes que esse nosso modo sábio sempre vai trazer pra gente, em todas as situações. Seja ela boa, seja ela ruim, sempre tem os 3 presentes que a gente pode treinar e identificar quais são esses 3 presentes, né? De cada situação. Pode ter situações que a gente foi um trauma grande, foi uma dificuldade grande que a gente passou, que a gente ainda não aprendeu a lidar, a superar, a gente não consegue ainda ver como presente, está tudo bem. Então a gente pode escolher uma outra situação que não seja tão dolorosa. Mas pensa numa situação que aconteceu com você que não foi tão legal. Mesmo assim, dá pra gente olhar com os olhos do sábio. Se for muito pesada, não precisa pegar. Se ainda tá digerindo, ainda tá te machucando, algo que você não superou, tá tudo bem. A gente pode ir com calma, a gente pode se respeitar. O sabotador exige mais da gente. Diz que a gente não é capaz, tem que ser bom, tem que ser o melhor em tudo. Não, isso é sabotador. A gente pode aprender a se respeitar. E dos 3 presentes do sábio que a gente sempre pode treinar e encontrar nas situações. E eu faço isso. Acontece alguma coisa que eu não esperava, acontece alguma coisa difícil, acontece alguma coisa que eu não gosto, ou quando vem meus sabotadores, eu falo, opa, nessa situação, quais são os 3 presentes? O primeiro, anota aí, conhecimento. Qual é o conhecimento, qual é o aprendizado que eu posso ter dessa situação que eu não teria se ela não tivesse acontecido? E quanta coisa a gente pode tirar de aprendizado? O que eu aprendo com isso? O que me traz de crescimento, de conhecimento, de desenvolvimento? O que eu aprendi a lidar melhor com isso? E toda situação, se acontecer algo que a gente não gostava, por pior que seja, tem aprendizado. Tem coisa para a gente aprender, para a gente ser humano melhor. A gente aprende por dor ou prazer. São 2 estímulos que fazem o ser humano andar. A gente ainda insiste, como seres imperfeitos em evolução que somos, a gente ainda insiste bastante em aprender pela dor. A dor traz bastante ensinamento, né? Então, em qualquer situação, o que eu posso aprender com aquilo? O que aquilo pode me fazer melhor? Que conhecimento que eu tenho agora que se essa situação não tivesse acontecido, eu não teria? E a gente vai ver, a gente aprende a crescer, a gente aprende a desenvolver, a gente aprende outros caminhos, a gente aprende outros desenvolvimentos. A gente se cobra muito, né, para não errar. Mas se a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, a gente sabe bem disso, né, Lira? Empreendendo, construindo o seu negócio. Às vezes a gente fala, eu errei. Mas peraí, eu não errei. Eu estava lá, estava tentando fazer, eu não sabia que era dessa forma, agora eu sei. Eu vou continuar errando e sendo burro, que é o que a gente se cobra, né? Que burro, que não sei o quê. Se eu continuar fazendo. Mas não, agora eu aprendi uma coisa importantíssima para a minha jornada. É um fruto que eu posso colher disso. Então, o primeiro de tudo é conhecimento. O que eu aprendo com aquilo, o que eu aprendo com aquilo que a gente está desenvolvendo. Esse é um grandíssimo presente.
do sábio. Então, sempre, o que eu aprendo com isso? Aconteceu algo ruim, o que eu aprendo com isso? O que tem de melhor? O sábio, ele vai trazer o discernimento. Eu vou olhar para uma situação e buscar o aprendizado. O que o sabotador faz? Ele fica remoendo a situação e falando quanto você é ruim, quanto você não fez. Você já pensou, já buscou o aprendizado e ele fica lá remoendo, falando quanto você é ruim. Não muda nada na vida, só joga a gente para baixo. A gente tem que olhar com olhar de aprendizado. Esse é o primeiro. O segundo presente é o que traz de força para a gente, no sentido de crescimento. A gente pode olhar um problema como se fosse uma academia. Em que sentido? Caramba, esse problema é um peso pesado. Se eu conseguir passar por esse problema, eu vou sair daqui bem forte. Porque às vezes a gente olha o problema, a gente olha alguma coisa e fica se culpando, e fica reclamando, e fica choramingando e não busca resolver. E eu comecei a treinar isso, Lirane, é surreal. Eu estava, algum tempo atrás, eu estava num projeto novo e tinha uma pessoa que ia de embate comigo o tempo todo, que estava colocando em choque, não sei o quê. Eu podia ficar reclamando, culpando, não sei o quê. E eu falei, caramba, esse aqui é um oponente à altura. Se eu conseguir sair dessa situação, resolver esse problema, eu vou ser muito... Tá liberado o palavrão? Mesmo sendo das 10? Tá liberado. Caramba, se eu resolver isso aqui, eu vou ser muito foda. Então eu paro de focar, ai, como é ruim. Ai, porque olha o que está acontecendo, olha como o outro é injusto. Eu falo, caramba, se eu achar uma solução, eu vou ser muito foda. Então eu vou para cima para resolver. Eu mudo a forma como eu enxergo a mesma situação. Que agora é um desafio, que se eu resolver, eu vou sair daqui muito mais forte. Esse é um presente do sábio, que ele ajuda, além de trazer conhecimento, é uma academia para a gente sair melhor. É uma forma diferente de encarar. Certo, saiu aqui sem querer. Oi? É o pessoal falando ali. Qual foi o segundo? Como é que você consegue colocar ele? De você perceber que você está saindo mais forte da situação? Seria isso? Um é conhecimento. Conhecimento e a outra é crescimento. Crescimento, legal. Isso. Crescimento. E a gente olhar dessa forma. Sabedoria também. Sabedoria é muito legal. E tem um terceiro que a gente pode olhar muito nesse sentido, que talvez seja o maior dos presentes que a gente pode encarar, que é o presente literalmente da dádiva. Qual é a dádiva que aquela situação traz? O que por causa daquela situação, eu comecei a agir diferente que eu não agiria antes. Por exemplo, aquela situação me fez agir de uma forma diferente e isso foi uma baita de uma dádiva. E eu sempre, para exemplificar isso, eu lembro de uma história de um casal de amigos que eles tiveram uma dificuldade com um dos filhos deles, que se envolveu com drogas, e eles tiveram que se unir muito, né? A dependência química é uma doença que atrapalha muito, que atrapalha as pessoas ao redor também, que precisa ser tratada com todo cuidado, e eles aprenderam a tratar e superaram isso. Aprenderam, cresceram, se desenvolveram. E veio um baita de um presente, que eles começaram e lançaram um projeto onde os dois vão ajudar outros pais que passam por aquilo e estão com dificuldade. Então sai uma dádiva maravilhosa. Quantas pessoas a gente não vê que... eu vi um outro projeto de que pais que estavam trabalhando para não beber no volante, porque eles tinham perdido filhos por pessoas que estavam dirigindo alcoolizadas. Quantas coisas não podem surgir? Dá até arrepio, né? Mas olha que baita presente. E como isso, na vida deles, eles superaram e eles passaram a contribuir com a vida de um monte de outras famílias. Que se eles não tivessem passado por aquela situação, provavelmente eles não fariam. Ah, então é boa a situação? Claro que não. Ninguém queria que isso acontecesse. Mas eu posso colher muita coisa dessa situação. Exato. Transformar aquela situação. E eu lembro da época que eu trabalhava em mundo corporativo, e empresa e tal, como executivo, e eu sofri muito naquela época. Eu me sabotava muito, e eu com 20 e poucos anos, o médico já falava assim pra mim, eu sei, você tá caminhando. Eu falei, não, mas eu tô tendo sucesso, eu tô crescendo, eu tô ganhando dinheiro, não sei o que. Ele fala, tudo bem, mas você vai chegar aos 30 e você vai ter que tomar remédio para pressão pro resto da sua vida. É uma escolha que você pode fazer, tamanho nível de estresse que você vive. Então eu sofria muito nessa época. E aí eu costumava olhar para esse período da minha vida, até fazer a transição, trabalhar naquilo que eu queria. O mundo corporativo é ruim? Não, claro que não, é maravilhoso. Para quem quer seguir lá. Eu não queria e estava fora do meu caminho. Encontrei o meu caminho de ajudar pessoas, de trabalhar com coach, com desenvolvimento humano, e eu olhava para aquela situação como muito ruim, como muito negativa. E aí eu comecei a entender, eu falei, caramba, mas o que me proporcionou? Eu falei, nossa, eu sofri bastante, mas eu consegui ganhar dinheiro. E esse dinheiro me proporcionou, que eu trabalhei, eu suei, trabalhava 12, 14 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo, sofrendo, mas me trouxe recurso para eu poder fazer aquilo que eu queria, para eu poder fazer uma transição e me sustentar. Então, que baita presente que aquela situação me trouxe. Então, olha, mesmo sendo ruim,
mas eu olho lá atrás e falo, não, mas graças a Deus ela me ajudou a me proporcionar, porque talvez se eu não tivesse o dinheiro, o recurso financeiro, eu não ia conseguir fazer a transição para trabalhar com o que eu queria trabalhar. Então é um baita de um presente. A gente muda a forma como a gente enxerga, porque tá ali. Eu tô me enganando? Claro que não. Tem coisa ruim? Tem. Mas se eu escolher focar na coisa ruim o tempo todo, vai ficar gigantesca e eu tô exercitando o sabotador. Então tá bom, teve coisa ruim, passei por isso. Mas eu posso olhar o que eu aprendi, o que eu cresci e as dádivas que me trouxe para minha vida. É uma forma muito mais saudável de olhar. Eu estou exercitando a minha cabeça. Imagina a gente fazer isso o tempo todo, com cada probleminha que a gente tem. No lugar de tropeçar, ralar o joelho, choramingar, a gente olhar e falar, caramba, o que eu aprendi? O que eu posso crescer com isso? O que isso pode trazer de bom para minha vida? E eu poder colher esses frutos, que é maravilhoso. E aí você está exercitando o seu lado sábio, aumentando sua massa cerebral da parte que deve fazer, viu, gente? Não do sabotador, né? Essa é a questão de você assumir o controle da situação também. Do que você aconteceu, é um fato. Agora, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu é o que depende de mim. É o depende de mim sempre. Eu gosto de uma frase também, eu sempre uso ela, né? Muito forte para mim, assim. É o que eu fiz ou deixei de fazer para que essa situação me acontecesse. Então, sim, é uma maneira. É claro, gente, que a gente sofre. Faz lá 15 minutos de luto. E depois ressignifica, olha para esses 3 presentes, coloca isso na sua vida. Vamos ver se daqui 1 mês, 2 meses, você já não está com uma outra vida. Não está diferente, né? Totalmente. Às vezes pode mudar por completo. Mesmo sendo a mesma vida, mas a gente passou a observar coisas que a gente não observava. Passou a valorizar coisas que a gente não valorizava. Passou a dar peso para coisas que a gente valorizava. Eu vejo hoje em dia, qualquer site de notícia que a gente entra é só desgraça. É desgraça. É o que vende, né? É o que vende. Eu tô aqui, eu fico no interior de São Paulo, em Campo Limpo Paulista, uma cidade bem pequenininha. Para os íntimos é Cleanfield, né? E aí bem pequenininha. E aí eu vejo notícia de não sei quem foi atropelado no Piauí e não sei o quê. Que dó dessa pessoa, da família dela, com certeza. Mas o que muda na minha vida, a não ser coisa negativa, eu ficar conectado com esse monte de coisa negativa que está acontecendo no mundo. Está acontecendo um monte de coisa positiva e um monte de coisa negativa. Ah, tem mais negativa que positiva. Ah, não sei o que, a gente entra em discussões filosóficas. Tá tudo bem, mas o que a gente vai escolher focar? Porque a gente é responsável pelo nosso cérebro, pela nossa satisfação. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito para manter a gente vivo. Vivo. O que é vivo? Respirando, coração batendo, de olho aberto. É para isso. Então ele quer manter vivo e fazendo você se reproduzir. São as 2 premissas básicas para perpetuar a espécie. Ser feliz, alcançar o que a gente quer, buscar satisfação é nossa responsabilidade. O nosso cérebro não vai fazer ele sozinho, porque ele vai te manter vivo e vai buscar a reprodução. A premissa básica da anatomia do cérebro, do que a gente funciona, lá nas programações básicas. De quem é a responsabilidade de buscar satisfação, de buscar melhora, de enxergar diferente? É nossa. Se a gente não exercitar, nosso cérebro não faz por nós. E a nossa satisfação não vem. Porque a gente vai focar no natural, que é a sobrevivência, que é o ruim. Quanto pior for, mais quietinho no meu canto eu fico, mais protegidinho. E aquilo que era para ser uma proteção pra gente, né, vira uma gaiola. Eu fico ali, paradinho, quietinho, que eu gosto de chamar, não é zona de conforto, é de segurança. Então eu tô ali, que tem muitos riscos e eu não vou sair da minha caverna. E a gente se atrofia. Esse que é o grande problema. Você não quer arriscar, né? Porque o medo de perder é tão grande que daí você perde por não arriscar. E aí você fica ali, gente, paralisado. Medo que dá certo. Eu tenho medo que dê errado. E a alegria de dar certo? Engraçado que o medo de dar errado vence da alegria de dar certo, né? Como é que pode? Como é que pode? Mas a gente faz isso também. Então a gente tem que estar olhando para isso, gente. Clareza é tudo. Tudo. Nossa, foi fantástico, Eric. Como é que você quer, assim, finalizar isso? Tem alguma palavra para falar para o pessoal deixar de mensagem mesmo, né? Dessa live maravilhosa sobre sabotagem, gente. Autossabotagem. Nós somos os nossos piores inimigos. Então, lembrem disso. É nosso pior inimigo. Tem uma parábola, e nada a ver conectado, quem acredita em religião, quem não acredita, mas eu gosto que é a parábola dos talentos, que é uma passagem que mostra... quem nunca viu, depois dá um Google aí. Acabando a live aqui, espera acabar, entra lá depois, digita parábola dos talentos. Ele mostra o quanto essa parábola, o significado dela, o quanto a gente tem talentos maravilhosos que a gente recebeu como presente, como dom, independente do que você acredita, que a gente tem, todo mundo tem, não sei qual é a minha, então começa a trabalhar para buscar, que dá para entender, dá para ter clareza.
como a gente enterra esses talentos, essa é a parábola, né? A gente enterra, deixa de usar a nosso serviço e a serviço do outro, justamente pelo que a Lirane estava falando, do medo de seguir, do medo de agir. A gente se paralisa e deixa de usar o que a gente tem de melhor para a gente e para o mundo, porque o nosso sabotador fica com medo da gente seguir. Se arriscar, seguir, não é se jogar do precipício sem paraquedas, não é isso. É dar o passo. A gente pode estruturar, pensar e dar o passo. E não enterrar aquilo que a gente tem de melhor. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui, todo mundo tem forças, desenvolvimentos, talentos, recursos maravilhosos. E a gente precisa colocar ele a nosso serviço, para o nosso crescimento e a serviço do outro, a serviço do crescimento do outro, das pessoas que estão ao nosso redor. Não deixa o seu sabotador te paralisar, achando que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai seguir, que você vai estar enterrando o talento, tá botando ele na gaveta e deixando de usar aquilo que você tem de melhor para esse mundo. Muito bom, muito bom. Nossa, fantástico, Eric. O pessoal está aqui desesperado pelo link, Eric. Como é que você quer fazer? Postei aqui, ó. Tá o link aí. Olha lá. Eric, passa teu Instagram também. Gente, de qualquer forma, aqui ó, tem um Vzinho, tem o meu nome, tem o nome do Eric. Você pode estar tanto me seguindo, se você não segue, ou seguindo o Eric, para você ter mais, porque a gente acaba sempre postando conteúdo, falando sobre vários assuntos, tá? O pessoal tá elogiando bastante aqui, maravilhoso, gratidão. Que bom, hein? Ó, Eric, obrigado, Camila. Ó, eu pus aqui, meu Instagram é Coach Eric Arruda, o Eric com C mudo, tá? Não tem K. Coach Eric Arruda, e o link é esse, ó. É companhiadasletras.com.br/teste inteligência positiva. Isso vai para a editora desse livro, que é esse teste maravilhoso, que eles deixam gratuitos para a gente poder usar. E a parábola dos talentos, a parábola dos talentos. E qualquer coisa, gente, eu vou colocar lá nos stories também, faço um arrasta para cima, daí também vocês podem estar direcionando, ou no canal do Telegram também, tá? Aí lá fica às vezes mais fácil vocês estarem vendo, reassistindo. Vou deixar a live gravada, pode ficar tranquilo, vocês podem assistir várias vezes, porque a nossa intenção é fazer com que você desbloqueie, tá bom? Escreve aqui, a gente última já coisa. Inscrito. Oi? Eu fico tão feliz, Campo Limpo, onde eu moro, é tão pequenininho. A Alessandra falou, eu sou de Campo Limpo, nasci aqui. Viu? É a primeira vez que tem alguém de Campo Limpo na live além de mim. Que legal, hein? Já achou alguém aí, uma conterrânea, bem pertinho. Conterrânea. Na cidade ainda. Que legal, ó. Muito bom, já mandei solicitação. Olha isso, ó. Show. Obrigada. Eric, só posso te agradecer por você ter aceito estar aqui com a gente. A gente sabe que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas obrigado de você estar aqui, viu? Foi muito um prazer. bom. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Obrigado, viu? Obrigada, tá? Gente, até mais. Obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui compartilhando essa live. Às 19h30 tem live de novo, Eric. Estou numa semana aqui de pré-aquecimento para o desafio profissional fora da curva. Olha isso. Ó, que sensacional. Tudo a ver, hein? Com autossabotagem. Tudo a ver. Muita luz para você. Obrigada. Uma ótima Até semana. mais, gente. Tchau, tchau, gente. Eric. Tchau. Tchau, tchau.